Quando eu tinha 18 anos, eu era babá de 3 meninos do outro lado da cidade. Eles tinham 3, 5 e 7 anos e vou chamá-los de Adam. 3 anos, Bob, 5 anos e Chris, 7 anos. Adam e Chris eram tranquilos de cuidar. Adam era surpreendentemente bem comportado e Chris gostava de jogar videogame e assistir TV. Bob, por outro lado, era temperamental, exigente com comida e tinha dificuldade para dormir. Eu trabalhei para essa família por alguns meses e acabei criando certa proximidade com a mãe deles, Lucy, que os criava sozinha. Eles tinham uma vida de classe média e os pais de Lucy a ajudavam financeiramente. Cada um dos meninos tinha seu próprio quarto e Lucy trabalhava à noite, então eu cuidava deles até perto da meia-noite durante a semana. Como minhas aulas na faculdade começavam à tarde, esse horário funcionava bem para mim. Uma noite, depois de jogar alguns jogos de Wii com Chris, coloquei Adam para dormir, seguido por Bob às 9h e Chris às 9h30. Depois de colocar Bob na cama, pedi para Chris colocar o pijama quando terminasse o próximo jogo. Ele insistiu para que eu jogasse mais uma partida de Wii Tênis com ele e fiz um acordo. Ele iria para a cama depois do jogo. Durante o jogo, ouvi Bob chorando do quarto dele, então pausei o jogo e subi as escadas. Ao entrar no quarto, ele disse que havia um monstro no armário. Sorri e dei um beliscão de brincadeira na bochecha dele e disse que monstros não existiam, mas que deixaria a porta aberta para ele se sentir mais seguro. Perguntei se isso o fazia sentir-se melhor e ele acenou com a cabeça. Chris estava impaciente lá embaixo, me chamando para terminar o jogo, então voltei e terminamos sem mais interrupções. Depois disso, Chris subiu para se trocar e escovar os dentes, e eu fiquei sozinha na cozinha assistindo TV. Foi quando Bob começou a chorar de novo, então subi para ver o que estava acontecendo. Ele estava escondido debaixo das cobertas e repetiu que havia um monstro no armário. Eu olhei para a porta do armário, que estava fechada, e perguntei por que ele achava que tinha um monstro ali. Ele respondeu que continuava ouvindo algo se mexer. Perguntei se ele queria que eu olhasse, mas ele balançou a cabeça negativamente. Mesmo assim, me aproximei do armário, mas ele pediu que eu não abrisse. Não levei a sério até ouvir um som dentro do armário. Era claramente algo vivo que batia na porta. Bob sussurrou. Está vendo? Peguei Bob e o levei para outro quarto. Peguei Chris também e levei ambos para o quarto de Adam, onde tranquei a porta. O quarto de Adam e o de Lucy dividem um banheiro tipo Jack and Jill, com 2 entradas. Então entrei no banheiro e liguei para Lucy, perguntando calmamente se havia alguma chance de um animal estar dentro de casa ou nas paredes, pois tanto eu quanto Bob ouvimos barulhos. Lucy pareceu preocupada e pediu que eu verificasse o armário. Com o telefone na mão, voltei ao quarto de Bob e, para minha surpresa, a porta do armário estava entreaberta, confirmando que alguém estava na casa. Avisei Lucy e ela entrou em pânico, achando que poderia ser seu ex-companheiro. Ela me instruiu a tirar as crianças da casa. De repente, senti que minha vida estava em perigo, então corri para o quarto de Adam, onde consegui tirar os 3 meninos. Quando fiz isso, ouvi a porta da frente da casa se fechando com força. Olhei pela sala de estar e não vi ninguém, mas a porta estava fechada, indicando que ele provavelmente saiu. Tranquei a porta e liguei para a polícia. Lucy chegou em casa antes do fim do meu plantão e estava lá quando a polícia chegou. Sem câmeras ou outras evidências, não havia provas de que era seu ex. O ex, pai de Adam, havia sido bloqueado recentemente por ela, o que poderia explicar uma tentativa dele de entrar na casa. A polícia recomendou que Lucy trocasse as fechaduras. Depois disso, ela me disse que entendia que eu não me sentiria à vontade para ficar na casa por um tempo, então começou a pedir ajuda de parentes para cuidar das crianças. Perdemos contato algum tempo depois. Eu realmente não gostei do fato de Lucy ter me pedido para verificar o armário, já suspeitando que poderia ser o ex dela. Foi uma experiência horrível. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, era verão de 2012, e eu estava procurando um emprego. Minha avó me contou sobre uma família amiga dela que precisava de uma babá para cuidar dos 2 filhos, Alexander e Danny. Alexander tinha 10 anos e Danny 5. Fiquei animado com a ideia de ter um trabalho de verão e ganhar um pouco de dinheiro extra. Fui conhecer a família com minha avó e eles foram muito amigáveis. Os meninos pareciam fáceis de lidar.
sem serem chorões ou muito infantis. Na verdade, nos demos bem logo de cara e começamos a brincar com os caminhões de brinquedo deles. Marcamos a data para eu começar, pois os pais tinham um jantar no dia seguinte, então naquela noite fui até a casa deles. Estava úmido e chovia quando cheguei. Os pais estavam prontos para sair e me deixaram um papel com algumas regras e a rotina dos meninos, incluindo uma anotação que dizia que Danny jurava ouvir batidas na janela dele toda noite, embora eles achassem que era apenas uma história inventada. Eu tinha apenas 14 anos, e ler isso me deixou um pouco inquieto, mas logo esqueci. Foi uma noite tranquila. Assistimos TV e brincamos com alguns brinquedos, sem problemas. Quando disse aos meninos que era hora de se preparar para dormir, percebi que Danny ficou parado, meio apreensivo. Ignorei, pensando que ele só queria ficar acordado mais tempo. Eventualmente, consegui que ambos fossem para a cama. Cerca de 1h30 depois, por volta das 22 horas, ouvi Danny me chamar em um tom meio sonolento, mais alto. Corri até ele e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que ouviu as batidas na janela novamente. Imediatamente me senti inquieto e um pouco nervoso, mas tentei acalmá-lo. Acendi a luz e olhei pela janela. Não havia nada, só a escuridão e as luzes do jardim do vizinho. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era só algum inseto, já que estávamos no verão. Ele pareceu se acalmar e deitou-se novamente. Enquanto saía do quarto para fechar a porta, ouvi uma leve batida contra a janela dele. Arrepiei-me, mas acendi a luz de novo e olhei pela janela. Não vi nada mais uma vez. Continuei repetindo para mim mesmo que devia ser apenas algum inseto batendo no vidro, mas no fundo, sentia que algo estava errado. Tentei tranquilizar Danny e, para parecer mais convincente, abri a janela e gritei: "Esta é uma propriedade privada, vou chamar a polícia." Logo depois de gritar, ouvi passos apressados na direção da floresta que ficava no final do quintal. Naquele momento, senti um frio na espinha. Sem perder tempo, liguei para a polícia. Em seguida, liguei para os pais, que felizmente já estavam a caminho. Quando a polícia chegou, eles não pareceram surpresos com o que eu contei. Disseram que já tinham recebido outros relatos de alguém rondando as casas da área à noite, espiando pelas janelas e até batendo nelas. Comentaram que esse tipo de chamada ocorria quase toda semana. Os pais de Danny nunca haviam acreditado na história dele, achando que era apenas imaginação. Mas naquele momento, vimos que era bem real. A polícia fez uma busca pela vizinhança, mas nunca encontrou ninguém. Depois daquela noite, contei para a família, de forma educada, que não me sentia confortável em cuidar dos meninos novamente. Até hoje penso no que poderia ter acontecido se algo tivesse sido diferente, se a janela estivesse destrancada ou aberta, por exemplo. Talvez às vezes os pais não devam simplesmente ignorar o que seus filhos pequenos dizem como se fosse apenas imaginação. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos e minha irmãzinha tinha 6. É uma lembrança marcada por cicatrizes que, mesmo depois de adulto, ainda lembro vividamente. Nossos pais contrataram uma babá temporária para aquele fim de semana, enquanto fariam uma viagem de casal. A pessoa contratada foi um garoto de 16 anos chamado Nathan, que respondeu a um anúncio que minha mãe postou na biblioteca pública. Como ele frequentava a mesma escola que nossos pais haviam ido, eles se sentiram mais confiantes. Nathan cuidaria de nós por 3 noites, de quinta a domingo. Não lembro de muito da primeira noite, pois eu tinha apenas 8 anos e passei a maior parte do tempo jogando videogame no porão, imerso no meu jogo favorito da época. Na sexta-feira, enquanto eu jogava, Nathan apareceu e se ofereceu para jogar comigo. Ele disse que também gostava do jogo, então jogamos juntos e aos poucos comecei a gostar dele. No sábado, chamei meu amigo Zachary para brincar de futebol no quintal. Nathan se ofereceu para arbitrar a brincadeira, enquanto cuidava da minha irmã. Ele parecia um cara completamente normal para minha mente de 8 anos. Zachary foi embora depois de comermos a pizza que Nathan pediu, com o dinheiro que meus pais tinham deixado. Mais tarde, quando estava na cama jogando no meu DS, Nathan apareceu e perguntou se eu queria jogar mais videogames. Lembro-me de ter dito a ele que estava cansado, então ele saiu. Mas isso não foi o fim. Eu era um dorminhoco pesado na infância, então acordar no meio da noite no meu quarto escuro foi estranho. Ouvi o som da porta fechando e, ao olhar para o canto do quarto, vi alguém ali parado. Antes que eu pudesse gritar ou reagir, ouvi Nathan sussurrar para eu ficar quieto, dizendo:
Sou eu. Ele se aproximou lentamente da minha cama e começou a puxar as cobertas. Parecia que ele ia deitar ao meu lado. Então gritei pare ou algo assim e ele congelou. Saí da cama e corri para o quarto da minha irmã, pegando um cobertor e deitando no chão ao lado da cama dela, tremendo e confuso. No dia seguinte, não vi Nathan. Eu sabia que ele estava em casa, pois ouvi ele dar café da manhã para minha irmãzinha, mas ele estava claramente me evitando. Aquela noite fiquei acordado e mais uma vez ouvi a porta se abrir. Dessa vez, não olhei para ele. Esperei ouvir a porta fechar novamente, e então liguei o abajur, mas ele já tinha saído. Decidi que precisava proteger minha irmã, então levei meus travesseiros e cobertor para o quarto dela. Quando entrei, Nathan já estava ao lado da cama dela no quarto escuro. Gritei para ele se afastar dela, e ele apenas disse que estava checando se ela estava bem. Ele saiu correndo e eu tranquei a porta. Foi a última vez que o vi. Na manhã seguinte, acordei no chão do quarto da minha irmã e pedi para brincarmos ali até nossos pais voltarem. Quando eles chegaram, ouviram Nathan lá fora, mas eu esperei ele sair para abrir a porta. Meus pais perguntaram por que dormi no quarto dela, mas não contei o que realmente aconteceu. Na verdade, nunca contei. Muitas vezes me arrependo de não ter falado sobre aquilo, pois talvez Nathan tenha machucado outra criança no futuro. Mesmo assim, foi algo que carreguei durante toda a infância, guardado por vergonha e receio.